Alguma coisa te impressionou mais? Eu começo pela cena do Opaió, que representa muito bem uma das facetas que representa a negação da presença do negro dentro do Brasil e dentro da sociedade como um todo ocidental. Que é ele questionando a cor de Jesus. E de uma forma... O Alto da Compadecida. Alto da Compadecida, muito perdão. E é uma coisa que ninguém pauta, que pelas histórias bíblicas, onde Jesus nasceu era uma parte do continente africano. Exato. Então, desde pensar que... Se eles são que todo mundo lá é preto, só Jesus que era exceção, né? Eu queria saber qual diferente de Jesus nesse processo. Ele, nesse processo de embranquecimento que a Europa fez, trouxe para cá e circularmente, historicamente, molda um ideal de sociedade que é perpetuado, que é a sociedade branca. Então você tem um elemento norteante da cultura ocidental, da qual o Brasil faz parte, que é o catolicismo, e que predominou muito no Brasil, representando isso. Muitas das coisas serão teoricamente brancas. E a questão da representatividade não ela tem que ser pautada assim, porque nesse processo nosso povo não está sendo representado, ele não está nem aparecendo, para falar a verdade. Ele não aparece nos filmes. O que a Eloá trouxe é uma coisa bacana de se pensar, porque realmente as mídias não vão querer representar o nosso povo, e os meios alternativos podem ser o meio pelo qual a gente encontre espaços para atuar e para representar o nosso povo, ainda mais com o advento das mídias sociais, e que todo mundo estão tomando acesso, que essas mídias, vamos dizer, tradicionais, vão começar a se sentir podem também se sentir não na necessidade, mas sentir pressionadas a realmente repensar qual modelo ideal de sociedade que eles estão querendo representar. Se é um modelo escandinavo para vender para outros países, ou se é realmente a sociedade brasileira que existe, de mais de 50% da sociedade sendo negra. Teve uma pesquisa que foi passada pra gente que 95% da população dos entrevistados disseram que eles não são racistas. E 97% disseram que conhece alguém que é racista. Diante disso, sobre esse racismo dissimulado, que a gente vê muito também nos filmes, porque o negro ele tá sempre atrás fazendo alguma coisa, um trabalho, uma empregada, que não é uma pessoa mostrada, mas ele tá lá fixando na mente da pessoa que tá assistindo que o negro ele é aquilo e ele é para fazer aquilo. O que vocês acham em relação a isso? Qual que é a sua opinião em relação a esse preconceito dissimulado mesmo? Como vocês lidariam com isso? Como vocês reagiriam a isso? Eu conheço essa pesquisa que é da Leda Schwartz, e realmente é uma coisa da qual o brasileiro foge. É uma coisa que o brasileiro foge, é colocado na pauta de alguns negros, como Morgan Freeman, que nós negros, Morgan Freeman coloca isso, que para se acabar com o racismo você não discute sobre ele, ou você nega. A partir do momento que você nega, você dá validade para que aquilo ocorra novamente. Você não se discute, mas aquilo ainda existe. E a partir do momento que se verifica nessa pesquisa, revela realmente que a intensidade do racismo, não intensidade, perdão a palavra, mas a atrocidade do racismo no Brasil não é tão direta. Você tem que, vamos dizer assim, percorrer caminhos
para descobrir realmente, porque a pessoa vai acabar falando, não sou racista, eu tenho amigos pretos. Não, Isso. eu até tenho amigos pretos. Eu até tenho amigos pretos, mas e daí? Você ainda continua brincando com ele sobre cotas, você ainda continua chamando ele de bombo queimado, saci, entre outras coisas que não é debatido como racismo, não é uma coisa considerada brincadeira, e sim é racismo. É uma coisa que o brasileiro está acostumado a lidar com o problema, não está acostumado a reconhecer o outro enquanto diferente e respeitar suas multiplicidades de diferenças. Esse é um problema do qual o Brasil sofre muito, ele não tem capacidade de alteridade. O brasileiro pensa para si e não consegue reconhecer a diferença do outro, e que essa diferença não compete a ele julgar se aquela pessoa é melhor ou não, é pior ou não. É um problema do qual o brasileiro eu vejo que sofre muito. Eu acredito que a negação é o processo de não discussão, né? Conheço essa pesquisa também. E, não, eu não sou racista, mas eu tenho um amigo que é, assim, né? Tenho um colega que tal. Eu até tenho amigos pretos, como se ter amigos pretos fosse uma caridade ou te impedisse de ser racista. Entendendo que o racismo, ele é um processo incorporado, né? Inclusive pelo capitalismo, né? Enfim, o Alex Kalins, que é um autor que eu gosto muito, ele fala inclusive sobre esse processo do racismo que é introduzido no capitalismo como meio de disseminação para não debates posteriores. E aí vem a ideia de unidade de luta, de Amílcar Cabral, que é entender as diferenças entre nós pretos para que juntos a gente possa lutar e potencializar a unidade. Mas a partir disso, só compreendendo mesmo o contexto, essa pesquisa ela foi feita e aí depois disso, 95% da população não é racista. Poxa, se o racismo é um processo histórico, social, todos passamos por inúmeras instituições, né, durante a nossa vida. A escola mesmo, que é um processo que inclusive é obrigatório a nossa presença lá, é um espaço que um espaço que dissemina e o racismo, né? Eu ia falar um problema. Inclusive que dissemina o racismo. Como que a pessoa não é racista, né? A negação do processo histórico do racismo é o não debate sobre. Tem um documentário que chama Olhos Azuis. Enfim, o documentário ele discorre sobre a reprodução do racismo, só que como pessoas dos olhos azuis, né? E aí, a primeira pergunta que essa professora ela faz, ela pega e fala assim: quem aqui gostaria de ser preta por um dia? E aí todas as pessoas que estavam lá, ninguém levantou a mão. Aí ela fez a pergunta 3 vezes, ninguém levantou a mão. Aí ela falou assim: se vocês não levantaram a mão é porque vocês estão entendendo a pergunta, né? Se vocês estão entendendo a pergunta, vocês entendem o que é racismo e o porquê que vocês concordam com o racismo todos os dias, né? Ninguém aqui, no meu processo de luta, tô pedindo para um branco, um autodeclarado branco, lutar por mim necessariamente, né? Tem até aquela brincadeira do Facebook. Mas necessariamente o processo de você concordar e não pautar isso, inclusive dentro do seu entendimento, é você concordar, é você ser conivente, né? Na Constituição brasileira, que enfim, tem várias restrições, mas se você é conivente, você é criminoso também. Então, necessariamente, se você presencia, né, um processo disseminante, porque o racismo ele tá dado, ele é pautado em inúmeros processos, seja no cinema, seja nas instituições, ele é dado, né? Fadado, né? A gente pode fazer inclusive a dinâmica do shopping, né? Que aí tu entra no shopping e aí você, enfim, vamos pegar o Iguatemi, que é um shopping aqui de Campinas. E aí tu entra no shopping, que é o Iguatemi, um shopping inclusive, né? Não é periférico, né? Tá numa classe mais elitizada, tá num processo mais elitizado aqui da cidade. Aí você entra, aí você vai numa loja, você vai em outra, os atendentes não te atendem. E aí os atendentes que não me atendem são as mesmas pessoas que moram na minha quebrada, né? E o porquê que essas pessoas, necessariamente, elas não me atendem, elas estão reproduzindo um processo.
E a reprodução desse... Quando você reproduz um processo, é um processo que está dado. Você não tira da sua cabeça um processo de reprodução, né, necessariamente. Mas a atrocidade do racismo verídico, que é velado, né? Que é velado, porque quando a pessoa fala, não, eu não sou racista, né? Mas concorda, compactua, não discute. E não tô falando pra discutir assim, tipo, ir num debate, colar isso, aquilo, tal. Não problematiza isso consigo mesmo dentro dessa sociedade racista, patriarcal, é necessariamente ser conivente e reproduzir o racismo. A mentira da reprodução, a mentira, né, da história que você falou do racismo velado, ele é pior do que a explicitação. Porque quando você vela, você não problematiza, você não potencializa e você ainda tem a audácia de dar uma solução, né, para aquilo. Entendendo que o fato de você estar no convívio de pessoas autodeclaradas negras não é um processo que te garante o não reprodução do racismo ou o não próprio intermediação do racismo no Brasil, né? Haja visto que eu odeio a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma folgada, né? O autor, tudo bem, eu entendo que o Monteiro Lobato escreveu tal, mas eu acho... Porque o bolinho é da Dona Benta, mas quem faz é a tia Anastácia. Ela pega todo o privilégio do bolinho que é de outra pessoa. Porque é a velação, mano. Eu peguei um processo, inclusive é irônico, engraçado, pra falar sobre isso, é a velação. É uma pessoa que necessariamente se garante da atribuição de fazer, mas é outro que mostra a cara. E aí os caras fazem isso com nós o tempo todo, né? É no cinema, é na música, inclusive em inúmeros outros processos, né? Então você se atribui de uma questão, né? Você se empodera, né, de um processo e acha que esse processo ele tá pautado em inúmeros outros, e não tá, né? E a violação do racismo, ela tá nisso. Você justificar que você não é racista porque você tem um amigo, mas você conhece um amigo que tenha, então se você é amigo dessa pessoa que é racista, entenda que você também é racista. Porque necessariamente o fato de você concordar com o racismo te torna racista. E a partir disso tem um monte de coisa também. Povo folgado. É mesmo. Nossa, tem um amigo.